Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, fazer tudo que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola dos Vinhateiros Homicidas, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 46. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. O chefe de sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre parábola dos vinhateiros homicidas. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 17. Começou a falar-lhes em parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho.
Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles e, deixando-o, foram embora. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre parábola dos vinhateiros homicidas. Agora vamos à narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas capítulo 20, versículo de 9 a 19. E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe entregassem uma parte dos frutos da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda o terceiro, a esse ainda feriram e lançaram fora. Disse então o dono da vinha: Que vou fazer? Enviarei meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo. Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo para que a sua herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, e o mataram. Pois bem, que lhe fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: Que significa então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado se tornou a pedra angular. Aquele que cair sobre essa pedra se quebrará todo, e aquele sobre quem ela cair o esmagará. Os escribas e o chefe dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre parábola dos vinhateiros homicidas. Agora vamos fazer uma reflexão, né? Um aprofundamento a respeito dessa palavra, qual o ensinamento que os evangelhos trazem na nossa vida. Mas hoje quero, antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito, então inscrito no nosso canal, deixa aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações, deixa aqui seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Bem? Bem, aqui os evangelhos, eles trazem um estudo muito profundo sobre o ministério de Jesus. Agora é importante compreender que nós estamos aqui numa sequência, né? Então, nesse momento, é o ministério de Jesus em Jerusalém, né? Já rumo à paixão de Cristo, que ele vem desde a entrada triunfal de Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo, né? A parábola dos dois filhos e agora a parábola dos vinhateiros homicidas. E elas acabam estando meio que contextualizadas, né? É numa sequência que Jesus vai colocando essas questões. Lembrando que
a medida de Jesus, né, da expulsão dos vendilhões no templo, ela irritou profundamente, né, as autoridades religiosas, né? Inclusive eles perguntam com que autoridade faz essas coisas, né? Autoridade não só do ensinamento, como a autoridade de chegar daquela forma no templo, né, expulsando todo mundo com um chicote de cordas, enfim, colocando ordem na casa, né? Porque eles estavam profanando o templo de Deus, né? E aqui Jesus ele vai direto, e aqui tem um retrato muito fiel da síntese, não é, do seu ministério. Então vamos lá. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. E o que é a interpretação da vinha aqui na passagem dos evangelhos? A vinha é a nação judaica, é Israel, né? Porque na medida em que eles eram o povo escolhido, eles é quem estavam preparando a vinha, né? Então eles eram os vinhateiros homicidas. Por que homicidas? Porque esses vinhateiros eles vão agarrar os servos, espancar e matar. E quem são os servos? Os servos são os profetas, né? Aqueles que vieram pregar a palavra para buscar a conversão do povo de Israel. E o filho é Jesus. Ou seja, primeiro vieram os servos, os profetas, e no final, Deus, entendendo que o filho seria respeitado, né, que viria em seu nome, na verdade, foi um alvo maior ainda, né? Porque Jesus, ele traria uma boa nova, né? Jesus, ele marcaria um novo ciclo na história das Escrituras, porque Jesus, ele é o centro e o final das Escrituras, né? Então, a Escritura é a respeito da vinda de Jesus que elas falavam. E Jesus ele veio para mudar, não as Escrituras, mas ele veio para que as Escrituras sejam compreendidas, porque havia distorção da palavra de Deus por meio dos judeus, das autoridades religiosas, que estavam distantes daquilo que Deus esperava de ensinamento para o seu povo. E aqui, quando fala que em Mateus e depois também as outras narrativas, quando eles agarram e lançam para fora da vinha e o mataram. O que que significa fora da vinha? Jesus, ele foi morto fora dos muros de Israel, né? Então, quando ele vai ali no caminho da cruz, ele é morto fora da cidade, por isso fora da vinha. Essa é a interpretação que está sendo feita aqui. E vai ter a consequência, não é? Então, o que fará com esses vinhateiros? Então, tudo que aconteceu ali naquele contexto dos evangelhos teve uma resposta ao povo que rejeitou o Filho de Deus, né? Então, existe uma resposta que o tempo se encarregou de dar a respeito de tudo que fizeram com Jesus. E aqui ele coloca, e aqui eu estou em Mateus, porque Marcos e Lucas vai estar estruturado dentro desse mesmo entendimento, né? E aqui Jesus propõe uma questão, né, uma profecia que fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem são os construtores? Os construtores eram a raça escolhida, que estavam construindo o reino de Deus a partir deste mundo. Hoje nós somos os construtores, né? Essa vinha continua sendo o mundo. Nós somos os vinhateiros neste mundo. Amém? O que é a pedra angular? Quando fala que Jesus ele é o centro e o fim das Escrituras, ou seja, ele é a base, né? Ele é a pedra angular, né? Quando você vai construir um edifício, né? Uma igreja, você tem que fazer um alicerce, né? Uma estrutura de sustentação. Jesus é a sustentação do projeto de Deus, né?
Mas os construtores rejeitaram justamente a pedra angular, né? Então Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, que era o povo escolhido que deveria ter acolhido Jesus. Jesus era a palavra anunciada pelos profetas que foi rejeitada. E também aqui Jesus afirma, né, que o reino de Deus será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Então, aqui na narrativa de Jesus tem um rompimento com a nação dos judeus. Então, os judeus daquele tempo, eles romperam o ciclo com Jesus. Então, quando ele fala de confiar a um outro povo, primeiramente foram os estrangeiros, né, que aceitaram, né, os samaritanos tão criticados pelos judeus, acolheram a palavra de Jesus. Outros povos e nações, inclusive pagãos, acreditaram na palavra, as prostitutas, né, os publicanos, eles acreditaram mesmo sem ter a base de conhecimento que teriam a raça escolhida, eles acreditaram e acolheram, né? E quem são esse novo povo a quem vai ser confiado? São os judeus fiéis, não os judeus infiéis que mataram aqueles que Deus enviou e no final o próprio filho. Os cristãos que começarão o seu percurso a partir dos apóstolos são o povo a quem será confiada a vinha, aqueles que acreditaram no Messias. Então não existe uma alternativa fora de Jesus, né? Então aqui está dizendo que o pacto ele passa por Jesus. Jesus é a pedra angular. Não existe outro caminho que não passe por Jesus. Portanto, se Jesus foi rejeitado pelo seu povo, um outro povo dará continuidade a esse projeto. Então, a partir dos apóstolos, começa um novo projeto, diferente daquele projeto encontrado no tempo de Jesus. Será confiado a um outro povo, a um outro projeto, que no futuro seria um quê? O que daria origem ao cristianismo, né? E aqui Jesus ele propõe uma questão bastante enigmática, né? E de difícil explicação. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Olha que enigma precioso aqui, né? Bem, é de difícil explicação, mas se Jesus é a pedra angular, mostra a força de Jesus, né? Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, ou seja, não se pode destruir essa pedra. E aquele a quem ela cair, a quem a pedra cair sobre ele, ficará esmagado. Portanto, aquele que se contrapor contra Jesus ficará em desvantagem. E sobre aquele que Jesus se colocar, ficará esmagado pela força de Jesus. Então, Jesus ele é a pedra angular, né? Então não é possível aniquilar Jesus. Ele veio para trazer a salvação ao mundo e será a salvação para aqueles que acreditarem em Jesus. Amém? E aí, logo, os chefes dos sacerdotes e os fariseus entendem que é sobre eles que Jesus está falando, né? Eles são os vinhateiros homicidas dessa parábola. Bem, aqui Marcos também, né? Ele vai seguindo essa narrativa, né? A gente não vai ver aqui acréscimos, né? Da mesma forma aqui em Lucas, né? Vai manter assim o mesmo ensinamento. Então, minha irmã, meu irmão, o que que nós podemos trazer aqui para a nossa vida, né? Que nos dias de hoje, nós somos os vinhateiros. Nós é que devemos cuidar da vinha que é o mundo, né? É importante destacar que nós não viemos ao mundo a passeio. Nós temos uma tarefa, né? Nós temos uma tarefa nesse mundo, nós temos uma vinha para cuidar. Então é muito importante a gente não se perder em distrações, né? Nós temos aqui uma missão e depois nós temos entregas a fazer, né? Então Deus nos colocou aqui como vinhateiros deste mundo.
e ele é o dono da vinha. E esse mundo está cheio de vinhateiros homicidas, aqueles que tentam matar a palavra de Deus a todo momento, aqueles que vêm em nome do adversário de Cristo e do seu projeto. E nós temos que ser os vinhateiros que protegem essa vinha para que ela produza os frutos esperados. Então é papel de cada um de nós sermos os vinhateiros, e muitos virão contra nós para aniquilar o projeto de Deus. E Deus conta com o nosso trabalho nessa vinha para transformar a realidade desse mundo e fazer uma entrega de frutos satisfatórias ao Senhor. Lembrando que Jesus é a pedra angular. Ele é que sustenta todo o projeto da nossa existência e nós devemos perseverar nesse projeto. Amém? Então, muita paz, muita luz, que Deus abençoe sua família, traga harmonia, que Ele fortaleça os seus projetos e te ofereça grandes conquistas em nome de Deus. Amém. Forte abraço.